Gente, vamos entrando. Quem quiser, podem compartilhar a live, tá? Para os amigos, no botãozinho que tem aí perto dos comentários. Que aí a gente avisa para mais pessoas que já estamos online. Oi, maninha, boa noite. Tudo bem? Que legal. Então já vou começar. Vamos começar, né? Hoje a live vai ser um assunto um pouquinho mais leve, né, do que ontem. Ontem foi um pouquinho mais pesado, eu falei bastante de nutrientes. Então talvez a cabecinha aí de vocês tenha ficado um pouco pesado de informações. Mas hoje a gente vai trabalhar com essas mesmas informações, só que levando tudo para o lado prático. Como é que eu coloco isso tudo, né? Que vocês ouviram aí de todas essas informações no meu dia a dia, tá? Então, eu já sei que eu não vou comprometer a minha saúde sendo vegetariano. Se eu tirar carnes, eu não vou ficar com anemia. Eu tendo alimentação que tem os vegetais, né, ricos em ferro. Eu consumindo os feijões. Então, eu não vou ter nenhum prejuízo na minha saúde eu me tornando vegetariano, desde que as minhas refeições estejam equilibradas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, quais são os nutrientes que eu preciso ter atenção, né? Eu falei ontem sobre as proteínas, sobre o cálcio, sobre o ferro, sobre a vitamina B12. Quem estava aí ontem, né, deve lembrar aí algumas informações sobre esses nutrientes que são bem importantes, que não podem faltar realmente, tanto na alimentação quanto manter os níveis sanguíneos, né? Porque às vezes não tem nenhum alimento de origem animal que tenha B12, por exemplo, né? Mas é importante a gente manter os níveis aí sanguíneos adequados, tá? Então, como é que eu coloco tudo isso na prática? Quando a gente faz a transição alimentar, a gente precisa ter em mente que é uma transição, é um processo, né? Não é de uma hora para outra que eu decido tirar carnes, né? E de qualquer forma, de qualquer jeito. Então, a gente precisa estar sempre equilibrando, que é o nosso tema principal aqui, né? Como equilibrar. Então, antes de excluir as carnes, pense quais são desses alimentos que a gente citou ontem, né? E vai falar de outros hoje. Quais são os alimentos que eu preciso incluir na minha alimentação? Então, castanhas, sementes, quais são folhas, né? Frutas, legumes, quais alimentos eu preciso incluir na minha alimentação antes de pensar qual alimento eu vou excluir, tá? Então, isso daí é bem importante. Porque muitas vezes a gente exclui a carne, mas a gente não se alimenta direito, né? Não consome os vegetais. Então a gente tem prejuízos aí, que a gente pode ter sim uma deficiência nutricional pela má substituição da carne ou por não colocar nada ali, né, que vá suprir a necessidade dos nutrientes importantes aí para a minha saúde. Então, folhas, legumes, vegetais em geral, né? São bem importantes. E há aqueles também, né, que fazem a transição alimentar, já consomem as carnes vermelhas, né, e fazem a transição alimentar aos poucos, que o ideal é fazer aos poucos mesmo, né? Então, vai de cada um, né? O ritmo da transição alimentar para o vegetarianismo vai de cada um. Então, tem pessoas que decidem ir avançando a alimentação, né? Então, começa com as carnes vermelhas, reduzindo aos poucos, reduz os embutidos, né? A salsicha, mortadela, né? Esses embutidos todos, presuntos, vai reduzindo, além da própria carne vermelha. Depois vai reduzindo até parar o consumo das aves, né? Dos suínos, vai reduzindo alguns alimentos aí que são ainda derivados da carne, né, como o bacon. Então, vai reduzindo aos poucos até chegar nos peixes e nos frutos do mar, que é uma proteína um pouco mais leve, né, do que a proteína do frango e a proteína da carne vermelha.
a digestão é melhor, tem uma composição um pouquinho melhor, porque tem ômega 3 também, né, os peixes. Então, tem boas gorduras, não tem tanto colesterol. Então, vai sutilizando a alimentação aos poucos, passando para uma alimentação que tem a carne vermelha, né, como centro, até uma alimentação baseada mais em peixes e frutos do mar, para daí então passar para o ovo-lacto vegetariano, né? Que são pessoas que não consomem as carnes, né? Nenhum tipo de carne, inclusive os peixes, mas ainda consomem os leites, os ovos. Então, é uma transição, é algo que vai aos poucos. A ideia é você ir se abrindo para os alimentos de origem vegetal. Você está excluindo esses alimentos, né, os peixes, as carnes em geral, e está se abrindo para os alimentos de origem vegetal. Então, está fazendo receitas, está testando mesmo diferentes formas de estar fazendo os seus legumes no vapor, assado, cozido, grelhado, refogado, fazendo receitas substituindo mesmo a carne, né? Então, isso daí é uma ideia também para vocês começarem a abrir mais o paladar, né, pro mundo aí vegetal, né, dos alimentos vegetais com muito sabor, né, com muito prazer também. Então, incluir essas verduras, esses legumes, essas castanhas, essas sementes, né, a ideia é ter tantos alimentos de origem vegetal que não seja mais necessário, até que chega um momento que vocês vão perceber que não é mais necessário o consumo das carnes, né? Então, você vai esquecer que existe aí o grupo alimentar das carnes, de tanta variedade que tem. Quem aí já mudou a alimentação, né, de ontem para hoje, desde que eu comecei a live, que está acompanhando aí, está começando a perceber um pouquinho mais suas refeições, né, o que é proteína, o que é carboidrato, o que tem excesso, o que está faltando. Vocês chegaram a mudar alguma coisa? Então, quando a gente começa a pensar como montar um prato, como montar refeições vegetarianas, a gente tem que se guiar, né, pela nutrição. Dani disse que sim, né, que tá ficando com mais disposição. Que legal, Dani. Então, a gente se guia pelos grupos alimentares. Os grupos alimentares são vários, né? A gente falou um pouquinho ontem também. Temos o grupo das leguminosas, que agora vocês já sabem, que é o grupo dos feijões, das lentilhas, né? Da ervilha, do grão de bico, da soja, são esses grãos. Temos os cereais, temos também os legumes. Os cereais geralmente todo o carboidrato integral, né? Ele faz parte dos grupos dos cereais. Então, aveia, por exemplo, farinha de trigo integral, né? Arroz integral. Então, cereais, a gente comentou sobre isso ontem. E os legumes, folhas, né? É um grupo alimentar bem grande. Temos as raízes, que é um outro grupo também. Temos o aipim, inhame, né? A batata doce. Temos as oleaginosas, que é um grupo muito grande. É o grupo também das frutas oleaginosas, né? Que é as castanhas, o amendoim, que faz parte também desse grupo, a macadâmia, as amêndoas. Temos o grupo também das sementes, os folhosos, as frutas, e tem outros grupos também, né? Que é o grupo das carnes, que a gente não vai falar tanto, né? Nosso tema aqui é vegetarianismo. O grupo dos ovos e o grupo dos laticínios. Então, são grupos alimentares que nos auxilia muito na hora que a gente vai montar um cardápio, uma dieta, né? Quando a gente vai fazer uma seleção de alimentos, ou quando a gente olha para um prato, a gente tem que identificar ali diversos grupos alimentares, né? Então, a gente precisa estar consumindo, não todos os dias, mas pelo menos em maior frequência, né? Todos os grupos alimentares possíveis que a gente conseguir. Com exceção aí no caso da carne, né? E para quem não é vegetariano estrito, que não consome nem ovos e nem leite, no caso, excluiria também esse grupo alimentar.
E como a gente exclui, a gente tem que incluir. Então, eu incluiria, já que eu estou excluindo um grupo que tem bastante cálcio, né? Incluiria o que? Os alimentos ricos em cálcio, como o gergelim, como o coentro, que a gente falou ontem um pouquinho sobre o cálcio. Então, é aquela velha história, né, de que está excluindo, mas que tem que incluir algo no lugar para estar substituindo, né, para estar repondo ali o nutriente que a gente não está, que não está vindo via nossa alimentação. Tá bom, Dani, tudo bem. Depois você assiste com mais calma. Beijão, valeu. Valeu. Então, é preciso consumir todos esses grupos, né, alimentares com mais frequência e o máximo que a gente conseguir para ter uma alimentação um pouquinho mais balanceada, um pouquinho mais saudável. Como montar um prato vegetariano, um prato de refeição, né, um almoço, por exemplo. Então, temos também um guia que nos mostra mais ou menos, né, aproximadamente, como seria um prato básico, um prato basicão, a base só de vegetais, seria um prato, vou falar um prato aqui vegetariano estrito, né, que é o vegano, tá? Então, o arroz, o feijão, uma salada ou vegetais em geral, seria um exemplo de uma boa combinação de prato, que é um prato bem simples, né? Que segue uma regra, que a regra é basicamente metade do prato, que é 50% do prato de vegetais, que esses vegetais pode estar na forma de salada, pode estar na forma de cozido, né? Pode ser assado, pode ser de várias formas, pode ser combinado entre eles, tá? E também 25% dos carboidratos e 25% das proteínas, que agora você já sabe onde encontrar os carboidratos e as proteínas, né? Que a gente falou na live de ontem. Então, um prato que tem feijão, já tenho que é um grupo importantíssimo, que é o grupo das leguminosas, fonte de proteína. Já tem o arroz, né? O arroz e o feijão é uma combinação maravilhosa, porque contém nutrientes que um complementa o outro. O que um tem, o outro não tem, então os dois juntos são maravilhosos. O clássico feijão com arroz, né? E junto com esses dois, né, o arroz como carboidrato e junto a isso temos os vegetais, tá? Herbert tá empolgada aí no chat, né? E junto a isso temos os vegetais que não podem faltar na alimentação vegetariana. Para quem é ovo-lacto, tem aí também, ou ovo vegetariano, né? Podem estar adicionando também o ovo nesse momento, né? O ovo tanto cozido quanto um omelete, né? Ou algum prato que leve ovo, ou alguma receita que leve ovo. Não necessariamente o feijão precisa estar na forma de feijão mesmo, pode estar compondo uma receita, tá? Fazendo parte de uma receita, misturada a outras coisas. Então, a gente tem como variar o preparo também dos alimentos vegetais, para que não fique algo monótono, algo enjoativo. O mais prático é feijão, arroz, saladão, ou então várias verduras no prato, né? No dia a dia, né, eu quero dizer, acaba ficando mais prático desse jeito. Mas a gente tem como incluir também algumas receitinhas para ficar menos monótono, tá? Então, eu tenho que montar o prato com mais ou menos com essa composição, tendo sempre uma proteína, um carboidrato, né? E vegetais, tá bom? O prato bem básico, podendo incluir também os ovos. E outra dica essas leguminosas, né? Elas precisam ser, que é a dica 3, né? Fazer que essas leguminosas sejam sua principal proteína. Ela pode estar inclusa no café da manhã, ela pode estar inclusa nos lanches, em grandes refeições como o almoço, né? Como a janta. Ela não precisa estar presente só em uma única refeição. E ela pode ser consumida, né, em forma de pastas. Eu gosto muito do hummus, por exemplo, que é a pastinha de grão de bico. Eu não consigo comer o grão de bico inteiro no pão, mas eu consigo colocar uma pastinha ali, que tem bastante grão de bico, né, o hummus, por exemplo, o alimento tá ali, né, o nutriente tá ali. Então,
só tá em outra configuração, né? Só tá em formato de pasta. Poderia ser também outras receitas para estar incluindo aí no meu café da manhã a base de leguminosas. Então, por aí vocês conseguem saber mais ou menos como é que monta, né, uma refeição completa, tá? Tem que ter sempre um carboidrato, a combinação, né, de um carboidrato com a proteína, de preferência ter sempre uma folha verde, que é importante por conta do cálcio, por conta do ferro, né? Então, a vitamina C, que ajuda também na absorção. Então, sucos à base de vitamina C de frutas cítricas ou até a fruta mesmo acompanhando alguma refeição é muito interessante, né, para a absorção do ferro e do zinco também. A gente falou um monte sobre isso ontem, né? Só tô repassando porque realmente é um assunto muito denso. Então, a leguminosa vai me oferecer proteína, zinco, cálcio, tudo isso maravilhoso, mas quanto de leguminosa que eu tenho que comer para que isso seja comparável a uma porção de carne, né? Então, vamos colocar aqui um exemplo: 100 gramas de carne, a gente pode tá consumindo aí o equivalente em leguminosas de 7 colheres de sopa de alguma leguminosa, tá? 100 gramas de carne, de frango, de peixe, né? De qualquer proteína animal, pela Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, né? Fala que equivale a 7 colheres de sopa de leguminosas. Tranquilo? Pode ser qualquer uma leguminosa. Tem leguminosas que tem mais proteína do que outras, tem umas que tem mais ferro do que outras, mas é um grupo que se assemelha bastante à composição, não tem muita diferença de um para outro. São alguns detalhes mesmo que se destaca, né? Então, por aí vocês já sabem, né? Em uma quantidade pequena de alimento animal, né? Acaba que eu já tenho ali uma quantidade boa de proteína, né? Boa de nutrientes. E quando eu passo para alimentação sem as carnes, à base de vegetais, eu tenho que consumir um pouquinho a mais ali daquele alimento, colocar ele em diferentes momentos do meu dia para suprir essa necessidade, tá? Geralmente a gente come mais uma quantidade maior de leguminosas quando a gente compara a quantidade de carne que a gente consumia antes. Então, se eu como 100 gramas de carne, eu tenho que consumir 180 gramas de alguma leguminosa ou 200 gramas de alguma leguminosa. É uma alimentação que, apesar de ter uma baixa caloria, né, o volume dela é bem grande para a gente bater todos os nutrientes. Então, não adianta no meu almoço colocar apenas uma conchinha de feijão, não vai adiantar. Eu tenho que colocar ali a gramagem certinha de quanto eu preciso. Muitas vezes é uma concha e meia, são 2 conchas de feijão, né? Para bater a quantidade de proteínas que eu preciso, minha meta de proteínas diárias, né? Que eu preciso que o profissional, o nutricionista que calcula. Ontem eu ensinei vocês a calcularem, não sei se vocês fizeram. É uma continha super simples, né? Então, por aí vocês tiram mais ou menos a quantidade de proteína que vocês precisam, tá? Tranquilo essa questão? As proteínas, elas são melhores absorvidas quando elas são combinadas com os carboidratos. E os carboidratos, por sua vez, é bem melhor quando a gente combina com uma fonte proteica por conta da glicose. Lembra da glicose sanguínea? Então, o carboidrato solto acaba fazendo aquele pico glicêmico, né? Aumentando a glicose sanguínea, e quando ele está junto com fibras, como os cereais integrais, junto com as proteínas, a absorção dele é mais lenta, é diferente, fica melhor, né? Então, a gente consegue melhorar bastante aí essa questão do equilíbrio entre os nutrientes, entre proteína e carboidrato. E quais são as melhores combinações entre proteína e carboidrato que se pode ter, né? Um exemplo aí de almoço, então arroz com feijão, que eu já falei, arroz com lentilha, com ervilha, com grão de bico, né? O arroz combina com todas as leguminosas, então com certeza vocês vão estar consumindo aminoácidos para fazer proteínas completas, se você está combinando arroz com alguma leguminosa, tá?
Além disso, nós temos alguns pratos, né? Se você for fazer um macarrão e combinar com ervilha, também vale. Um macarrão integral de preferência. Fazer uma macarronada com molho bolonhesa de lentilha. Olha que maravilha. Você tem ali o carboidrato, que é o macarrão, e a lentilha como sua proteína, fazendo o molho ali do macarrão, né? Então, eu gosto muito dessas receitinhas por isso, né? Principalmente das receitinhas práticas, porque você consegue juntar tudo ali em uma refeição só. Além disso, podemos juntar o grão de bico com aveia. Eu tenho muitas receitas que tem o grão de bico com aveia, o grão melete, por exemplo, é um exemplo, pode ser citado como exemplo. Apesar de pouca quantidade de aveia, já é o suficiente para agregar, né, nutricionalmente falando, já é o suficiente para agregar ali a quantidade boa de fibras, né, a quantidade boa de silício, de zinco, então agrega bastante. Outra combinação, a tapioca com tofu, para quem gosta de tofu, né? A batata doce com o amendoim, com a pasta de amendoim, frutas com amendoim, frutas com algum cereal, com granola, com aveia, fruta com castanha, também é uma opção de lanches aí que a gente consegue combinar proteína com carboidrato, tá? Eu adoro as castanhas, dá para combinar com bastante coisa. E qual é a outra dica, né? Tá sempre aumentando, de olho nessa questão da proteína, e tá querendo sempre aumentar essa questão do teor proteico das suas refeições, porque a nossa tendência é comer mais carboidrato. Então, se você tem várias sementes em casa que são riquíssimas em aminoácidos, em proteínas, né? Semente de girassol, semente de abóbora, você tem o amendoim, né? Que é uma leguminosa e oleaginosa, a gente falou sobre isso também. Então, se você tem isso e coloca por cima da comida, combina, né, com sua refeição, você aumenta mais ainda o teor proteico das refeições. Eu falei ontem sobre a granola salgada, eu falei na primeira live também sobre a granola salgada. É uma receitinha que tem lá no e-book, super prática, que é basicamente isso, a combinação dessas sementes, dessas castanhas, né? E eu posso estar colocando em cima de uma salada, em cima de umas verduras, em cima do próprio feijão, fazer receitas e adicionar elas. Isso daí garante bastante nutrientes, tá? Ninguém dá nada, mas em pequenas quantidades essas sementes nos fornecem bastante nutrientes e proteínas também. Qual a outra forma que a gente tem de estar aumentando o teor proteico?